Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Essa é uma verdade. Eu e você precisamos de Deus em todos os aspectos da vida. Sabe um aspecto que nós vamos conversar hoje? Nós vamos conversar sobre a justiça. Esse mundo, ele é muito injusto. Após a entrada do pecado, os problemas, a injustiça, o mal, ele tem sido uma realidade na vida de cada um dos filhos de Deus. E a gente percebe que o mundo naturalmente é injusto. Na verdade, eu e você precisamos admitir que nós somos injustos. Nós queremos justiça para nós, mas muitas vezes não agimos com justiça com relação ao outro. E aí, Jesus diz uma máxima que está em Mateus, capítulo 7, verso 12, que aquilo que você deseja que os outros te façam, você deve fazer a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então eu e você precisamos buscar a cada dia o poder de Deus para sermos justos nas nossas relações interpessoais. Pense um pouquinho agora, você é justo na sua relação, principalmente na sua família, com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos? Como é que você se relaciona com eles? E mais, como é que você se relaciona com o seu trabalho? Você tem sido vítima das injustiças desse mundo? Sabe, a gente não pode esperar muita coisa do poder judiciário, dos políticos, do ser humano como um todo, porque o ser humano naturalmente ele é injusto, ele não age com justiça, mas eu quero dizer para você que Deus, ele age com justiça. Em todos os aspectos, nós vamos aprender isso ao estudarmos a palavra de Deus, para que nós possamos buscar a justiça de Cristo a cada dia para nossas vidas, para que naturalmente eu e você também possamos agir com justiça na relação com as pessoas. Vamos orar nesse instante para que o Espírito Santo nos ilumine. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença, Senhor. Queremos que o Santo e Bom Espírito nos ilumine, para que possamos aprender o que vamos estudar hoje, para pelo Teu poder agirmos com justiça nas nossas relações interpessoais. Ajuda-nos, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Olha só, vamos começar em Salmos 33, esse é um texto já muito clássico, Salmo 33, verso 5. Veja só como Salomão, como Davi trouxe para nós essa perspectiva muito profunda sobre a justiça de Deus. Olha só, capítulo 33, verso 5 de Salmo diz assim, olha, para a gente entender, ele, o Senhor, ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Então Deus, ele ama a justiça e a terra está cheia da sua bondade, ou seja, a justiça de Deus nada mais é do que um aspecto da sua bondade. A terra está cheia da sua bondade. Por quê? Porque Deus age com justiça na relação com os seus filhos. Porque Ele, Deus, ama a justiça. Então eu preciso compreender isso. Aí tem um outro aspecto aqui. Nós vamos em Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9. Para a gente poder compreender mais um pouco dessa justiça de Deus. Capítulo 9, verso 23 e 24. Ele diz assim para a gente aprender. 9, capítulo 23, 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em mim conhecer a Deus, e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Pronto. Então eu e você precisamos compreender que Deus... A minha segurança não está na minha sabedoria, na minha força e nem na minha riqueza. Mas se eu quero me gloriar, achar alguma coisa, eu tenho que gloriar no Senhor. Por quê? Porque o Senhor, Ele que ama a misericórdia, o juízo e a justiça. E dessas coisas me agrada, diz o Senhor. Ou seja, então Deus, Ele ama a justiça e isso agrada a Ele. Deus age com justiça na vida dos seus filhos e nós precisamos compreender isso. Então é importante que a cada dia, para que eu possa
agir com justiça na vida do outro, é preciso que eu busque uma relação com Deus. Por quê? Porque naturalmente, por causa da entrada do pecado, nós somos injustos. Nós agimos só pensando em nós somos altamente egoístas. É por isso que a gente vê tantas injustiças nesse mundo, sabe? Pessoas sendo maltratadas, pessoas sendo injustiçadas, pessoas sendo humilhadas. Por quê? Porque o ser humano naturalmente não age com justiça. Então, para que eu possa mudar essa realidade da minha vida e da sociedade, eu preciso buscar a Deus, porque Ele ama a justiça. Ele estende essa justiça na terra. Então, quando eu e você buscamos uma relação com Deus, para que a justiça de Deus faça parte da minha vida, naturalmente nós começamos a agir com justiça, com bondade, sabe? Com compaixão, compreendendo a fraqueza do outro, ajudando o outro. E isso passa pela casa, pela família. O primeiro lugar em que você precisa agir com justiça é na sua casa. Então, como está você? Aí tem outro texto fantástico, está aqui, ó, Isaías 59, a partir do verso 14. Veja para a gente perceber aqui, ó, diz assim: pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Aí olha só o verso 17, vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs-se capacete da salvação na cabeça e pôs-se a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Então Deus, ele se vestiu de justiça e ele vai agir. Porque a gente percebe no verso 14 que o direito se retirou. É assim, o ser humano, quando ele tem direitos de alguma coisa, aqueles que devem trazer a justiça e dar o direito, aquele que realmente tem o direito, já se perdeu. Aí ele diz assim, ó, e a justiça se pôs de longe, ou seja, a justiça que era para ser executada está de longe, não tem mais. E aí diz o verso aqui, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Ou seja, a verdade, que é um aspecto da justiça, está tropeçando nas praças. Ou seja, tropeçar é o ato de cair. Não se vê mais a verdade. Por quê? Porque em meio a essa sociedade corrupta de seres humanos injustos, por quê? Porque não busca Deus. Justiça está no próprio Deus. E eu só vou agir com justiça se eu buscar uma relação com Deus. Mas o que a gente percebe hoje? As pessoas a cada dia se afastam de Deus. E elas acham que elas são justas. Sabe, o ser humano, ele é muito hipócrita, né? É verdade. O ser humano só quer justiça para si, mas não quer agir com justiça para com o outro. Ou seja, nós precisamos começar a pensar e colocar em prática a máxima de Jesus, que aquilo que você deseja que o outro te faça, você deve fazer a ele. Como está a sua vida? Você tem sido uma pessoa justa na relação que você desenvolve com as pessoas do seu círculo familiar e de amizade e de trabalho? Pense um pouquinho nisso e comece a refletir. Tenho sido eu uma pessoa justa ou eu simplesmente quero ser alcançado pela justiça, sabe, pelos meus direitos? Precisamos começar a pensar em mim. E aqui está, a gente percebe, sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou. Essa é uma realidade muito real hoje na nossa sociedade. Então, a verdade está tropeçando nas praças. Por quê? Porque a justiça se pôs de longe. As pessoas não estão mais agindo com justiça em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Você quer ser o poder público nas suas 3 esferas.
judiciário, executivo e legislativo não estão vindo mais. Por quê? Porque o ser humano tem se afastado da fonte de justiça que é Deus. Justiça está Deus, Ele ama a justiça e a terra toda está cheia da sua bondade. Então, se eu quero ser justo na relação com as pessoas, eu preciso buscar em Deus para que Ele me transforme e me torne a cada dia uma pessoa mais justa na relação que eu desenvolvo com os filhos dele. Então que Deus te abençoe, que eu e você possamos buscar a justiça de Cristo para que em nossas relações interpessoais possamos ser mais justos, para que dessa forma possamos revelar a presença de Deus na nossa vida. Que Deus te abençoe e vamos orar. Amado Deus, obrigado por essas verdades. Ajuda-nos, Senhor, a buscar em Ti a justiça para agirmos na relação com o outro também com justiça. Ajuda-nos, Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.